Bom dia, lindona. Bom dia. Bem, bom dia, os irmãos que estão vendo esse vídeo. O tema da nossa mensagem hoje é a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? A sã doutrina é um conjunto de assuntos, de leis para ensinar a igreja. Então, entendemos que doutrina é fundamentada pelos profetas, que nasceu através de Jesus e foi praticado pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Então, doutrina é isso. É aquilo que os profetas fundamentaram, que Jesus vivificou, ou seja, que nasceu, que Jesus deu à luz e os apóstolos viveram e ensinaram para a igreja. Então, essa é a sã doutrina. Tem vários assuntos. Dentro desses assuntos, quero extrair nessa manhã o falar em línguas. O falar em línguas, entendemos que é uma doutrina, porque foi fundamentada pelos profetas, no caso aqui que nós vamos ver Isaías, que nasceu através de Jesus e que os apóstolos praticaram e ensinaram para a igreja de todas as gerações. Então vamos ler Isaías 28, 11, que é o fundamento. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, Continue. ao qual ele disse: Este é o descanso. Dei descanso aos cansados, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhe será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra depois, mais outras, um pouco aqui, um pouco ali, para que ande, caia para trás, seja despedaçados, enlaçados e presos. Isso. Então, se nós formos ver aqui o contexto desse versículo, desses versículos, nós vamos entender que Isaías está profetizando de um tempo de descanso e refrigério para Israel. Porém, eles não aceitaram isso. Eles não creram. Boa parte, a maior parte de Israel não acreditou no Messias e por essa razão não desfrutaram dessas virtudes que Isaías profetizou aí, dizendo que através de lábios gaguejantes, de bocas e tal, eles falariam com aquele povo, né? Deus falaria, aliás, com aquele povo. Então eles não aceitaram, por não aceitarem, não vivem o descanso de Deus. E nós sabemos que a palavra, né, que João diz em João, no capítulo 1, 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas a todos que o receberam, Deus deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles dentre Israel e também hoje dentre os gentios que aceitaram, estão vivendo esse descanso e esse refrigério, que é justamente o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo no interior do ser humano. Quando ele se arrepende, genuinamente, por acreditar em Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro dele, e dentro dele agora existe uma linguagem espiritual que leva ele a viver, a falar com Deus, viver nesse descanso e nesse refrigério no Espírito Santo. Então nós vamos ver agora Jesus aprovando a questão do falar em outras línguas. Em Marcos, capítulo 16, no versículo 17, diz assim: E estes sinais hão de seguir os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Então, até na cruz, essa palavra de Isaías, ela não pôde se concretizar pelo fato de Jesus não ter sido glorificado. Como Jesus fala em João, capítulo 7, 38, 37 ao 38, lá onde ele diz: Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem tem sede, vem a mim, bebe. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso disse Jesus do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Então, o Senhor Jesus, ele é agora o
o, o broto que nasceu para gerar, para liberar o Espírito Santo sobre aqueles que creem. E quando a pessoa crê no Espírito Santo de verdade, ela entra no descanso e no refrigério de Deus, porque agora ele passa a viver na linguagem, orar, falar na linguagem do Espírito, que até então não era possível no ser humano natural. Agora nós sabemos que em Atos capítulo 2, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo veio sobre 120 pessoas que estavam há 10 dias esperando a promessa bendita. E eles estavam aqui em Atos 2, reunidos, e agora se cumpre a palavra de Isaías e a projeção de Cristo Jesus. Atos 2 diz assim: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Aqui tem um detalhe: eles não estavam de pé, não estavam ajoelhados, não estavam em nenhuma outra posição física, eles estavam sentados. Por quê? Me dá a entender, porque da assunção de Jesus, lá do Monte das Oliveiras aos céus, até aqui temos 10 dias. E Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que o Espírito Santo viesse. Então eles estavam aqui há 10 dias, se alimentando pouco, dormindo pouco, bebendo pouco. Eles estavam na expectativa, na espera da promessa que Jesus tinha liberado sobre eles. Então fisicamente eles estavam cansados, estavam debilitados, porque eles estavam sentados há 10 dias, esperando o refrigério e o descanso que Isaías falou e que Jesus aprovou. Então agora chegou a hora deles receberem o Espírito Santo e o descanso e o refrigério que o Espírito Santo gera dentro dos cristãos. De repente, eles ouviram um som vindo do céu e também viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, 120 pessoas, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus. Aqui agora chega uma linguagem nova, a linguagem que Isaías profetizou. A linguagem agora está dentro de nós, porque quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo agora é o que fala em nós e através de nós. É o que revela as coisas escondidas, que estavam escondidas com Deus e agora é revelado para nós gratuitamente. O que devemos aplicar agora em nossas vidas é o falar em línguas, no nosso dia a dia, no nosso devocional com o Senhor. O falar em línguas não é para o culto público. O falar em línguas é para a edificação pessoal dos filhos de Deus no dia a dia. O falar em línguas no quarto, no particular, o falar em línguas no silêncio dirigindo um carro, o falar em línguas no trabalho ali em secreto com Deus, não precisa ninguém ouvir. É um dom, é o único dom que o cristão tem autonomia de acioná-lo qualquer momento que ele quiser. Os demais dons é Deus que aciona quando ele quer, mas o falar em línguas é o portador do Espírito Santo que tem esse dom. Ele pode falar em línguas todo dia se ele quiser, ele e Deus. O apóstolo Paulo está agora falando, ensinando, porque é doutrina. Falar em línguas é uma doutrina para usarmos no nosso particular com o nosso Pai. 1 Coríntios 14 diz assim, no versículo 4: o que fala a língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala a língua estranha, que é o dom, é a linguagem
do Espírito em nós, falando em nós e através de nós para Deus. É um dom de edificação pessoal. Não edifica o ouvinte, os ouvintes, mas edifica o portador, que agora tem essa linguagem, essa nova linguagem que surgiu na terra lá em Pentecoste. Então entendemos que o falar em línguas é uma doutrina, porque foi profetizado, foi adoçado por Jesus e agora cumprindo-se em Pentecoste e ensinado pelos apóstolos. Não vamos nos aprofundar aqui mais, tem muito mais coisa aqui no 14, mas vamos para Judas, no versículo 20. Há quem acredite que não é necessário o falar em línguas hoje, mas entendemos pela palavra que é necessário sim, porque é uma doutrina. Porque se não fosse doutrina, Jesus não teria falado sobre isso e também os apóstolos não teriam ensinado isso e vivido isso, como no caso Paulo. Paulo disse que ele falava em línguas mais do que todos os irmãos em Corinto. E ele não proibiu falar em línguas, ele proibiu falar no culto público, mas ele ensinou o falar em línguas no particular de cada membro do corpo de Jesus, que é a igreja. Judas também ensina sobre isso no versículo 20 de sua carta, que diz assim: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo, que é o mesmo falar. Quando você abre sua boca e você começa a falar em outras línguas, o Espírito Santo é que está falando, ele está orando, intercedendo ao seu favor, favor de sua família, no favor de tantos milagres que precisamos que Deus cumpra em nossas vidas e que no intelecto não temos o conhecimento, não temos a capacidade de orarmos. Mas quando oramos no Espírito Santo, falamos no Espírito Santo, o Espírito Santo intercede por esses milagres, intercede por aquilo que a nossa mente, nossa razão não tem acesso em Deus. Aleluia. Mas o Espírito perscruta as profundezas de Deus e conhece o mais profundo dos mistérios escondidos em Deus, o qual o principal é Jesus. Jesus é o mistério de Deus. Quando oramos no Espírito, falamos no Espírito com a palavra, o Espírito Santo vai revelando Cristo Jesus e através de Cristo vai tudo se abrindo para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus em nós. Aleluia. Aleluia. Como é bom poder falar em outras línguas, orar no Espírito Santo. Então Judas está dizendo: edificai-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé. Aqui tem uma expressão, santíssima fé. É a fé que Cristo e os apóstolos andaram. Quando você fala, quando você ora no Espírito Santo, o Espírito Santo ele te faz andar na fé que Jesus andou, que os apóstolos andaram, a fé pela qual eles venceram o mundo. E nós também recebemos essa fé. Nós não temos uma fé, a fé não é nossa, a fé é dom de Deus. A fé é a fé de Cristo que ele viveu e transferiu a nós, é um dom. E nós vencemos. Quando começamos a orar, várias coisas acontecem. Uma delas é no versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus. Quando você fala no Espírito, o Espírito te conserva no amor de Deus. É muita coisa para nós falarmos de uma só vez. Vamos parar por aqui, até sinto a unção de Deus aqui. Você também pode, você que já é cristão, você que já tem a habitação do Espírito, mas que ainda não tem o hábito de falar em outras línguas, nesse momento será destravado em sua vida esse dom pela ação do Espírito Santo em sua vida. Deus abençoe sua vida, nossas famílias nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos pelo mover, pela ação sobrenatural e pessoal, Pai, do Teu Espírito, aqui nesse lugar, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui nessa nação, como surgiu lá de Jerusalém para as nações, Pai.
Que o teu Espírito se mova sobrenaturalmente nesses dias, sobre as nações, porque isso está liberado, Senhor, sobre todas as nações, sobre todos os cantos da terra, onde genuinamente é pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Que esses sinais, Pai, que esses sinais, Senhor, que esses sinais, Senhor, aconteçam hoje, aqui no Brasil e nas nações, Pai. Em nome de Jesus, continue crescendo, que o Evangelho continue, Senhor, acrescentando vidas na igreja, que é o teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe nossa cidade local, nosso bairro, nossos vizinhos. Que estes sinais, Senhor, aconteçam no nome do Senhor Jesus. Para a tua glória, Jesus, nós te amamos. Declaramos que só o Senhor é o cabeça da igreja. Só o Senhor é o fundamento da igreja. Só o Senhor é o dono absoluto da igreja, Pai. A igreja é o teu corpo, a tua plenitude, Senhor, na terra. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém.